Olá, pessoal! Essa videoaula vai ser uma aula que a gente chama de translação vertical de gráficos. A ideia dessa videoaula é o seguinte: se soubermos de antemão um gráfico, por exemplo, o gráfico da f, nós conseguimos construir a função do gráfico. A gente consegue esboçar o gráfico da f mais 1 ou a função gráfico da f menos 1. Ou seja, baseado no gráfico, como construir o gráfico dessa e dessa. Então a videoaula está estruturada dessa maneira. No começo eu faço um exemplo e depois eu falo rapidamente a ideia teórica por trás. Então vamos começar. Então vou considerar dado para vocês f de x igual a raiz de x, o gráfico dela. Isso aqui é o gráfico de f. Baseado nisso, eu peço para construir dois gráficos. Uma é a f menos 2 e a outra é a f mais 1. Então, a ideia disso é o seguinte. Vamos supor que eu sei que o gráfico y igual a raiz de x é essa. Ah, mas professor, tinha como construir antes? Um dos jeitos de construir seria fazer x igual a y ao quadrado. Como y igual a x ao quadrado é essa parábola aqui, então, essencialmente, a gente roda para cá. X igual a y ao quadrado fica assim. Só que como só interessa a parte positiva. Mas mesmo assim, vamos considerar dado esse gráfico. Então, como que eu faria o gráfico de raiz de x menos 2? Então, olhando pelo gráfico, eu sei que f de 0 é igual a 0. Portanto, deixa eu botar com mais espaço aqui. Eu sei que f de 0 é igual a 0. Portanto, g de 0 é igual a menos 2. Só substituir o x por 0. Então, se g de 0 é igual a menos 2, eu marco exatamente esse ponto aqui. Eu sei que f de 1 é igual a 1. Então, eu sei que o g de 1 é igual a menos 1. Por quê? Porque eu estou substituindo o f e subtraindo 2. Então, g de 1 é igual a menos 1. Vou marcar o outro ponto aqui, que eu sei marcar direito. Eu sei que f de 4 é igual a 2. Então, quanto é g de 4? G de 4 é igual a 0. Só subtrair 2. Então, g de 4 é 0. Agora vamos olhar como que fica o gráfico mais ou menos da g. Essencialmente, cada ponto desse eu vou subtrair 2. Então, vai descer 2 verticalmente para baixo. E daqui vai ser mais ou menos esse gráfico aqui. Vou botar uma concavidade aqui. E esse aqui é o meu gráfico da G. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Verticalmente, a distância daqui até aqui, o tamanho disso aqui é 2. O tamanho vertical daqui até aqui é 2. Por quê? Porque para cada ponto x, eu estou pegando a minha imagem e subtraindo 2, ou seja, descendo 2. Se eu mexer na imagem, eu mexo verticalmente. O x eu não mexi, eu só mexi no y. Então, se eu subtrair 2, desceu para baixo. Agora, vamos fazer o gráfico do h. O h, essencialmente, é a mesma ideia que temos aqui. Raiz de x mais 1. E o que eu vou fazer é pegar os mesmos valores. Quanto é f de 0? Se f de 0 é igual a 0, eu sei que h de 0 é igual a 1. Se f de 1 é igual a 1, eu sei que h de 1 é igual a 2. Se f de 4 é igual a 2, eu sei que h de 4 é igual a 3.
soma mais 1 para cada uma delas. Então, o que acontece novamente? No fundo, eu vou ter esse ponto aqui, h de 0 igual a 1, h de 1 igual a 2, e h de 2 é igual a 3. Então, o gráfico da minha h seria essencialmente isso aqui. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a distância daqui até aqui é 1. A distância daqui até aqui é 1. Sempre. Vai manter a mesma distância. Então, esse aqui é o meu gráfico da H. Então, a parte interessante é que em nenhum momento eu precisei fazer menos 1, elevar ao quadrado para tentar fazer o gráfico. Nada disso. A única coisa que eu precisei é, baseado nesse gráfico, basta transladar para cima e para baixo. E isso vai acontecer sempre? Sempre. Se eu subtrair 3, 3 para baixo. Se eu subtrair 4, 4 para baixo. Se eu somar 1, 1 para cima. Se eu somar 2, 2 para cima. Toda hora. Então, só para deixar isso aqui formalizado, o que eu vou escrever aqui no quadro ao lado, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma f do intervalo AB para os reais, em que para cada x nós associamos um f de x. E eu sei, por acaso, o gráfico da f. E eu vou considerar um g, de A para B para os reais, em que para cada x nós associamos o f de x mais k. Onde k é um número, pode ser 0, maior que 0 ou menor que 0. Igual a 0 não tem graça. Mas maior que 0 e menor que 0, temos um fato. É um pouco diferente a função. E o que eu quero é esboço o gráfico da g se k é maior que 0 e k é menor que 0. Quando eu falo esboçar, vamos supor k igual a 1, k igual a 2, um valor fixo só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, geometricamente, está acontecendo o seguinte. Para cada x fixado, daqui até aqui, vamos supor k maior que 0. O tamanho daqui até aqui, a gente chama de f de x. Então, a interpretação que eu quero é o seguinte. Para cada x fixado, eu sei quem é o x. O x é um valor dado. Se eu sei que é um x, eu tenho que saber quem é o y. Então, eu sei a distância daqui até aqui. Tanto na parte positiva, quanto com sinal, a parte negativa. Negativa se estiver abaixo do eixo x. Vamos trabalhar só na parte positiva mesmo. Tanto faz que essa reta aqui não é importante. O gráfico, eu só estou trasladando para cima e para baixo. O que é importante, no fundo, é a distância que está aqui em cima. Ou seja, se eu vou aumentar, sobe. Se eu vou subtrair, desço. Então, o que está acontecendo é, para cada x, nós associamos o f de x. E como eu estou somando k, somar k significa que eu vou andar um kzinho aqui. Então, se eu pegar o f de x e somar k, fica f de x mais k. Esse aqui é o meu g de x. Se eu pegar a mesma coisa, pego um outro x, vamos chamar de x, g de x, x1, x1, x2. Então, a distância daqui até aqui é o que a gente está chamando de f de x2. E a distância daqui, esse tamanho aqui, deixa eu pegar aqui, esse tamanho aqui a gente chama de k. E esse aqui é o meu g de x2. A mesma coisa para o A. Ou seja, eu traço essa retinha aqui, vertical. Marco o ponto. Esse aqui é o meu G de A. E a mesma coisa aqui é meu G de B.
E o que acontece é que o gráfico da G, se o K for maior que zero, será acima da F. Então, o que está acontecendo? Para cada ponto, nós somamos K. Agora, só para fixar as ideias, eu vou deixar depois o K menor que zero como exercício, mas eu acho interessante o seguinte, vou supor que o meu gráfico da F seja esse. Esquece esse pedaço aqui. Já fiz a primeira parte. Vamos supor que agora esteja abaixo de zero. E vamos considerar ainda K maior que zero. Tá bom? Qual que seria o gráfico da G baseado nisso? Então seria o seguinte. Esse aqui é o meu F de A. O que acontece é que, como eu estou somando K, então, vamos supor que esse valor aqui é menos 2. Tá? Só para fixar as ideias. Vamos supor K igual a 1. Então, quanto é G de menos 2? Ou seja, estou considerando G de x igual a F de x mais 1. Só para fixar as ideias. Então, olha, se F de A é igual a menos 2, quanto é G de A? G de A é menos 2 mais 1, menos 1. Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando a gente trabalha aqui com f de x, e o k for maior que zero, o f de x vai ser negativo e o k positivo. Então, no fundo, a gente está subtraindo valores. Então, a distância vai ter que, em algum sentido, diminuir entre o eixo x e a f. Mas o que acontece é a interpretação geométrica que é importante. Ou seja, somei, se eu estou pegando um número, somando, eu estou subindo ele. Se eu estou subindo de forma coletânea de valores de x, então eu estou subindo todo o gráfico da f. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Independente se vai estar acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Se o k é positivo, o gráfico sobe. Analogamente, se aqui o k é positivo, se aqui o k é igual a zero, se o k é negativo, deixa eu apagar aqui rapidinho, aqui mais espaço. Opa. Isso aqui é para gráfico da G, k maior que zero. Agora, se o k é negativo, então deixa eu apagar tudo. A mesma lógica que vai estar aqui, maior que zero, k igual a zero. E se o k é negativo, o gráfico é aproximadamente isso. Ou seja, em resumo disso aqui tudo, primeiro, translação vertical de gráfico. Eu pego a f e somo mais alguém. O domínio não muda, porque para qualquer valor que x faz sentido da f, faz sentido f de x mais k. Se k for maior que zero, o gráfico translada para cima, independente se estiver aqui embaixo, abaixo do eixo x, abaixo do eixo x. Independente se estiver aqui também. Se k for menor que zero, translada para baixo. Qual o tamanho? Aqui é o tamanho k. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Baseado num gráfico, a gente consegue construir novos gráficos de novas funções que possivelmente podia ter uma cara mais complicada, mas na verdade não é. É só uma translação. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal.
Obrigado, gente.